Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós já estamos no quarto trimestre de 2024. O ano já está quase terminando. Já estamos no mês de outubro. E em outubro, em novembro e em dezembro, nós vamos trabalhar sobre as promessas de Deus. As promessas de Deus para Israel, que é o tema de hoje. As promessas de Deus para a igreja, que é o tema da próxima semana. E assim nós vamos desvendando uma por uma dessas promessas e mais do que isso, como nós podemos tomar posse dessas promessas. Tudo isso está sendo alicerçado pelo comentário do pastor Elinaldo Renovato de Lima, que está comentando este trimestre. E nós estamos muito felizes porque o pastor Elinaldo é um dos comentaristas mais profícuos da CPAD. E o tema do trimestre é extraordinário: as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje nós vamos para a lição número 2. Recém estamos começando o trimestre, mas eu quero, antes de mais nada, convidar você. Você que ainda não é inscrito, você que está chegando agora, você que está conhecendo nosso trabalho hoje, eu gostaria de convidar você para fazer parte da nossa comunidade. Fazer parte da família Ensino e Palestra, para você inscrever-se no canal. É muito importante a sua inscrição, mas mais do que a sua inscrição, é muito importante também que você assista os vídeos. E se você gostar do vídeo, você compartilhe eles. Se você gostar do vídeo, você ative o sininho para que todas as vezes que nós estivermos aqui lançando novos vídeos, você tenha acesso a eles. E você que já faz parte do canal, você que já faz parte da família Ensino e Palestra, muito obrigado pela sua confiança, muito obrigado pela sua preferência. É muito bom ter você aqui. Vamos juntos? Vamos então para a lição número 2, a nossa segunda lição do nosso quarto trimestre. Lição 2. As promessas de Deus para Israel. O nosso texto áureo: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12, versículo 3. A nossa verdade prática: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 3, e depois também lá no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, versículos 1 ao 5. Vamos falar então sobre as promessas de Deus para Israel. Nós vamos, a partir deste momento, então, trabalhar com os nossos tópicos e subtópicos. E o primeiro deles é Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Primeiro subtópico: e far-te-ei uma grande nação. Segundo subtópico: e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Terceiro: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a vida de Abrão, que depois teve seu nome trocado para Abraão. O seu nascimento foi entre os séculos 12 e 16 a.C. Provavelmente o nascimento de Abrão foi por volta do ano 2400 a.C. Ele nasceu ali na cidade de Ur, na Caldeia, uma região do sul da Babilônia, onde atualmente encontra-se o Iraque, na confluência do rio Tigre com o Eufrates. Abrão cresceu em Ur, e em Ur ele também casou-se com Sarai. A cidade de Ur ficava na Mesopotâmia, berço de muitas civilizações: sumérios, acádios, assírios e babilônios. Os historiadores se referem a Ur da Caldeia como uma das mais importantes cidades da grande civilização dos sumérios. Era um centro onde a matemática, a astronomia e o comércio internacional eram bem desenvolvidos.
Estima-se que lá viviam naquela época cerca de 250 mil pessoas. Para a época, muita gente. Imagine, nós estamos falando aqui milhares de anos antes de Cristo. O pai de Abraão, antes do nome Abrão, depois transformou-se o seu nome em Abraão, mas seu pai, a Bíblia fala muito pouco dele. Mas uma tradição rabínica muito antiga, e esta tradição não é bíblica, ela afirma que o pai dele, o pai de Abrão, ele fazia e vendia ídolos pagãos. Segundo a mesma tradição, depois que Deus revela-se a Abraão e informa-o de que ele, Deus, quem está falando, é o único e verdadeiro Deus, Abraão tomou um machado e destruiu todos os ídolos do pai, menos o maior deles. Depois, colocou o machado nas mãos do único ídolo que restara. Então falou para o pai que o ídolo maior, que estava com o machado nas mãos, destruíra todos os outros, todos os demais. Seu pai contestou, dizendo que aquilo não era impossível. Como, pois, um ídolo que não era vivo, não tinha vida, era inanimado, era uma obra de argila, não caminhava, não falava, como ele havia destruído tudo? E Abrão então pergunta para o pai: então por que você, pai, adora aquilo que não é vivo, que não passa de argila, que não pode caminhar ou falar? A história de hoje, ela relembra a vida de Abrão. Ele tinha 75 anos quando Deus lhe ordena que saísse do meio da sua parentela. Note bem, isso é muito emblemático. Ele era uma pessoa velha, era uma pessoa que já estava muito bem colocada na vida, era uma pessoa que vivia no conforto da sua casa, era uma pessoa que vivia em uma cidade rica, era de uma família próspera, era de uma família respeitada, estava na zona de conforto, estava tudo certo, tudo tranquilo, tudo encaixadinho, tudo absolutamente certo, nada de errado, estava tudo certo com a vida dele. Mas Deus diz: sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo. Ora, aquela voz nunca havia conversado com ele. Aquele ser que estava falando com Abrão se dizia Deus, mas Abrão conhecia outros deuses, outros ídolos, mas agora alguém fala para ele que ele é Deus e que ele, Abrão, deve sair do meio da sua terra e ir para o deserto, vagar pelo deserto morando em tendas. E sabe o que acontece? Abrão vai. Ele tem fé. Ele confia, ele deposita a sua confiança em uma voz que não conhecia, em alguém que nunca ouvira falar antes, mas que convence, impacta Abraão de uma forma tremenda, que ele resolve deixar tudo e sair. Não sai sozinho, sai com seus empregados, sai com sua família, sai com seus animais, sai com seus pertences, vai morar em tendas pelo deserto. Ora, ele levou consigo Sarai, sua esposa, Ló e sua esposa, todas as suas posses e os seus servos. Isso mostra confiança. Isso mostra expectativa em uma promessa que é feita para ele. Ele deixa o conforto de uma vida muito bem estabelecida, sai para uma terra que não conhecia, sem saber o que aconteceria nessa terra. Chega em uma terra estranha e acredita que aquele lugar lhe pertenceria. E a coisa é tão interessante que quando ele chega naquela terra prometida, ali já tem moradores, ali já tem pessoas morando, ali já tem povos morando. E ele poderia muito bem dizer assim: quer saber de uma coisa? Vou voltar para a minha terra, vou voltar para a minha gente, vou voltar para a minha cidade, vou voltar para o meu conforto, vou levar de volta minha família, meus servos, vou levar todos de volta e chega dessa história de ficar ouvindo voz sem eu conhecer. Mas não, ele não volta para a sua terra, ele vai para o Egito. Isso é uma longa história que vem depois.
mas ele não retorna para a sua terra. A despeito de ali ele encontrar o primeiro grande obstáculo, ele ainda continua confiando naquela voz. Ele continua confiando naquele ser que lhe falara. Ele continua confiando naquele que se dizia Deus e que daria a ele muitas coisas e que faria ele muito próspero. Não, a prosperidade não era algo que Abraão precisava. Ele já era próspero, já era rico, mas Abraão ele tinha naquela voz uma confiança tão grande, ele tinha naquela voz uma expectativa tão grande que a sua vida começa a mudar através do momento em que ele ouve aquela voz e tem um encontro verdadeiro com Deus. Um grande e absoluto encontro. E este encontro, ele vai, a partir dele, criar uma relação inabalável entre Abraão e o próprio Deus. Nosso segundo tópico, outras promessas feitas a Israel. A promessa de um filho a Abraão, a promessa de um filho a Isaque, a promessa renovada, a promessa do reino do Messias. A nova promessa de Deus. Deus volta a falar com Abraão, agora expandindo a sua promessa. E ele diz que depois que Ló se apartou dele, o texto está em Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 16, ele levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vês hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Isso, claro, nós sabemos é impossível. Então, Abraão recebe mais uma vez a certeza e mais uma vez acredita, mais uma vez empresta credibilidade àquela voz, mais uma vez confia em quem está falando, porque já conhecia muito bem quem estava falando. E ele vai então para Hebrom. E depois existe um outro episódio que é a Guerra dos Reis. Nós não vamos falar aqui porque não é o assunto do texto, mas ainda mais tarde Deus promete um filho a Abraão. Sarai era estéril. Aí tem um grande problema, ele vai receber um filho, mas como receber um filho se a sua esposa não pode ter filhos? Mas mesmo assim Deus promete a Abraão e sua esposa um filho. E vai renovar essa promessa quando Abraão tem 99 anos de idade. Um ano faltando para completar um século de vida, Abraão recebe a visita de Deus, que lhe renova a sua aliança e promete para ele um filho. Sarai, sua esposa, que depois recebe o nome de Sara, ri da conversa de Deus com Abraão. Como ter um filho? Se ela, além de velha, era estéril, e se Abraão já era muito velho também. Mas vem um filho. E o filho chama-se Isaque, que quer dizer, ele rirá. Ou simplesmente riso. Por quê? Porque Deus repreende Sarai porque ela riu da promessa de Deus. E muitas vezes, muitas pessoas riem dos nossos sonhos. Riem das promessas que Deus nos faz. Riem quando nós falamos das promessas de Deus para a nossa vida. Riem quando nós falamos dos planos nossos que nós colocamos junto a Deus para que Ele nos satisfaça esses planos, para que Ele nos ajude a realizar esses planos. Quantas pessoas riem de nós? Quantas pessoas elas acabam debochando de nós, dos nossos planos, nossos projetos, da nossa vida? Mas isto não deve ser um fator de desistência. Nós não vamos desistir a cada vez que rirem, a cada vez que tirarem, usando uma expressão mais jovial, sarro da gente. Não. Se nós tivermos confiança plena e absoluta, convicção em quem nos prometeu, nós vamos conseguir, nós vamos ser abençoados, nós vamos conquistar o que Deus tem para nós. E nessa mesma ocasião Deus muda o nome de Abrão, que significava grande pai, para Abraão, que quer dizer pai de muitos ou pai da multidão, pois ele seria o pai de uma grande nação. Esse foi o primeiro caso na Bíblia de alguém que teve seu nome mudado pelo próprio Deus.
E a Bíblia dá muita relevância, muita importância aos nomes pessoais. Deus sempre desejou que o nome de uma pessoa correspondesse ao seu caráter. Segundo o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, essa promessa a Abraão estabelece as bases para entender o papel das nações na narrativa bíblica e a relação com a grande comissão da igreja. A missão de Deus dada a seu servo não diria respeito a apenas um povo, uma nação, uma língua, uma cultura. Era muito mais extensa. Era um plano divino direcionado a toda a humanidade. A grande comissão instituída por Jesus aos seus discípulos, lá em Marcos capítulo 16 e 15, é a continuação da promessa feita a Abraão. Deus deseja salvar toda a humanidade e deu a soberana ordem de pregar o evangelho e espalhar as boas novas a todos os povos, tribos e nações. O início se deu com Abraão, quando Deus chamou. Continuou com Jesus, o divino missionário enviado à Terra com o propósito solene de salvar a humanidade. E hoje, nos nossos dias, no tempo que nós estamos vivendo, hoje, essa sublime tarefa cabe a cada um de nós, a cada um que faz parte da Igreja do Senhor. A Igreja está envolvida nessa descendência falada a Abraão. Deus escolheu o povo de Israel para ser a nação missionária, uma nação sacerdotal para proclamar o reino, porém houve uma solene rejeição ao chamado. Quando o povo de Deus negou o seu Filho amado, Jesus Cristo, ele também nega o seu chamado como verdadeiro povo de Deus. Era o povo de onde o Messias viria. O Messias já esteve no seu meio, no meio deles, e eles o entregaram à morte. Na verdade, ele próprio, Jesus, se entregou para morrer pela humanidade. O povo gentil que seria alcançado, e nós fizemos parte desse povo gentil, nós seríamos alcançados mais cedo ou mais tarde, porque Deus amou não somente a Israel, mas amou a toda a humanidade, como está prescrito em João capítulo 3, versículo 16. Razão pela qual toda a humanidade seria contemplada com o amor de Deus, porém, com a rejeição inicial de Israel, nós, igreja, assumimos a função de proclamadores do Evangelho. Mas Israel continua sempre no plano salvífico de Deus. Israel continua nos planos de Deus. Israel não saiu dos planos de Deus. A igreja, ela não é o novo Israel, não substitui a nação de Israel. A nação de Israel jamais será substituída. A nação de Israel jamais será substituída. Ela é única. Deus ama Israel e vai ainda tratar com Israel. Nós somos igreja do Senhor, mas nós também, assim como Israel, somos amados pelo Senhor, mas nós não ocupamos o lugar de Israel. Nós ocupamos o lugar ao lado de Israel. Nós não somos substitutos de Israel. Nós somos companheiros de Israel. Bom, então chegou Isaac. Enfim, chega o cumprimento da promessa. 99 anos, Deus prometeu, e agora, um ano depois, com 100 anos, nasce Isaac. Abraão está com 99 anos, recebe a promessa de um filho, recebe esse filho um ano depois, e aí Deus pede para ele entregar o seu filho. Um século para ter um filho, e agora Deus quer que esse filho seja entregue, e que seja entregue em sacrifício. Não se sabe ao certo a idade de Isaac quando Abraão recebe um pedido insólito de Deus de entregar o seu próprio filho. Mas possivelmente ele teria entre 14 e 16 anos de idade, quando foi oferecido pelo próprio pai em sacrifício. Abraão já estava avançado em idade, portanto, se Isaac não quisesse, dificilmente seria oferecido em sacrifício, mas ele quis, porque ele era obediente ao pai, se deixou levar pelo pai e viu ali Deus abençoando o seu pai, viu ali Deus contemplando a fidelidade de seu pai. E isso serve para Isaac como
uma bagagem recebida do pai. A fidelidade, um legado recebido de seu pai, a fidelidade. O nosso terceiro tópico, a promessa de salvação para Israel, a queda de Israel, a tristeza de Paulo por Israel, promessa de salvação a Israel. De novo, Deus escolhe Israel para ser uma nação sacerdotal, diferenciada das demais, uma nação sacerdotal. Porém, a nação de Israel não acatou, não aceitou esse honroso convite. E esse mesmo privilégio alcançou então o povo gentil e ele nos alcançou, os não-judeus. E agora eu quero ler aqui um trechinho da nossa revista que fala sobre a queda de Israel. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, no seu comentário, ele fala que o Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos dos cristãos atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? Nós já vimos que não. Nós já vimos que a igreja não substitui Israel. Nós já vimos que nós também fomos alcançados pela graça divina. O pastor Joe Maria Hermel, ele é muito feliz ao mostrar que ali na parábola das 10 virgens, a igreja deveria ser a convidada do casamento. O casamento seria entre Israel e Jesus Cristo. Como Israel nega Jesus Cristo como Salvador, como seu noivo, então a igreja assume o papel de noiva e Israel assume o papel de convidada deste casamento. A nação convidada para o casamento. Ou seja, existe uma troca, existe uma substituição ali de papéis. Mas a igreja, ela ativa, a igreja, ela amada, a igreja, ela encontrada pela graça de Jesus, vai também pregar para o povo de Israel. Ou seja, a igreja assume aqui o papel de noiva de Cristo, mas também assume o papel de nação sacerdotal. Espiritualmente falando, a igreja é a nação sacerdotal que vai pregar para as demais nações, que vai evangelizar as demais nações, que vai levar o evangelho para as demais nações, inclusive para o povo de Israel, que agora vai ouvir o evangelho. E nós sabemos que depois que a igreja, a sua noiva, for arrebatada, Cristo vai permitir que o anticristo ele assuma a sua posição aqui neste mundo. E aí, durante o arrebatamento, que a igreja vai participar, e depois que a igreja for arrebatada, vai haver aqui um período literal de 7 anos, e esse período será chamado de tribulação nos 3 anos e meio iniciais, e grande tribulação nos 3 anos e meio finais. Aí, então, a partir desse momento, dessa tribulação e dessa grande tribulação, Deus vai então tomar conta com o seu povo. Deus vai pedir contas do seu povo. Deus vai fazer um acerto de contas com Israel. Israel vai continuar nos planos de Deus, mas agora vai ter que decidir. E quando chegar o final desse período de 7 anos, quando o anticristo já tiver sido manifestado, o anticristo já tiver enganado as nações, iludido as nações, ele também tentará iludir a nação de Israel, tentando ser adorado pela nação de Israel, e aí a nação de Israel vai tomar ciência que aquele ali não é o Cristo, não é o Messias, é um enganador, é um engodo que está acontecendo ali. É um erro que está acontecendo ali. E esta nação, a nação de Israel, vai clamar por Jesus Cristo, e Cristo volta nas nuvens, não sozinho, mas com todos nós juntos, Igreja do Senhor, para pelejar por Israel e vencer o inimigo. E aí Israel também terá direito a ter a vida eterna com Cristo. Não toda Israel vai ser convertida, somente aqueles que quiserem. Não vai ser algo imposto. Não, vai ser algo oferecido, ofertado, e muitos da nação de Israel serão salvos, mas por liberalidade própria, por vontade própria. Ou seja, nós, igreja, iremos fazer parte
desta vida maravilhosa que é a vida com Cristo. E a nação de Israel também será convidada a participar. No subtópico 2, a tristeza de Paulo por Israel, pastor Linaldo Renovato, ele escreve assim: o capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo para os judeus que não conhecem a Cristo. Interessante que Paulo, quando chegava em uma cidade, ele sempre ia pregar para os judeus. Ele se intitulava como aquele que alcançaria os gentios, o apóstolo dos gentios. Porém, a primazia ele sabia que era do povo de Deus. Ele sempre ia pregar em uma sinagoga, a não ser quando não existia sinagoga, que é no caso da cidade de Filipos, não existia sinagoga, e ele foi pregar para mulheres que estavam ali junto ao rio ali, fazendo seus afazeres. E Paulo, ele sempre pregava nas sinagogas, geralmente era expulso dessas sinagogas, e aí sim, aí ele procurava os não-judeus, aí ele procurava os gentios e pregava para os gentios. Mas existia uma grande tristeza, uma tristeza muito grande, porque o povo de Deus negava Jesus Cristo. E ele tentava fazer com que o povo entendesse que Jesus era o Messias que eles tanto esperavam, que o Messias que eles tanto esperavam já havia vindo, e eles haviam matado esse Messias, eles já haviam entregado esse Messias à morte, e esse Messias se deu a sua vida por eles. E Paulo tinha uma tristeza muito grande, porque os judeus, além de perseguirem o Messias, perseguiam ele, Paulo, também. Além de matarem o Messias, também queriam matar ele também. Sem saber, lógico, que aqui Jesus Cristo era o Messias. Sem, claro, ter noção que Jesus Cristo era o Messias. Mas Paulo ficava extremamente triste com o povo judeu, porque não entendia que aquela nação, que deveria ser, que o povo judeu não entendia, que ele, povo judeu, deveria ser uma grande nação, uma nação sacerdotal, abdicara dessa tarefa gloriosa, abdicara dessa tarefa maravilhosa para viver sem a presença do seu Deus. Mas de novo, um dia vai haver esse reencontro entre Deus e o seu povo. Um dia vai haver um acerto de contas entre Deus e o seu povo. O plano de Deus, a salvação de Deus, serve para gentios, gregos, judeus e o povo de Israel. Deus nunca rejeitou o seu povo, assim como não rejeita nenhum de nós. Deus sempre teve o seu povo, o povo de Israel, como sendo o centro do seu amor. Mas esse amor também é dividido hoje para com nós, Igreja de Cristo. E nós vamos conhecer quais são as promessas feitas a nós, Igreja de Cristo, na próxima semana. Fique conosco aqui no nosso canal, fique conosco aqui no nosso trimestre e com certeza todos nós seremos abençoados. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.